Filemon 21 a 25. Eu vou ler e peço aos irmãos que acompanhem a leitura da palavra. Diz assim: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Nosso Deus, ó Pai Celeste, nós precisamos da Tua graça nesta manhã. Precisamos de ouvir a Tua voz nas Escrituras. Precisamos, ó Deus, que o Senhor renove o Teu favor sobre as nossas vidas. Nós somos tão fracos, tão pecadores, tão miseráveis, tão incapazes, tão orgulhosos, mas que o Senhor quebrante o nosso coração, para a gente ouvir as Escrituras, para que possamos, ó Deus, recebê-las com o coração aberto e sofrer transformações grandiosas na nossa vida. Que o Senhor possa nos levar à disciplina corretiva do Senhor, disciplina que muitas vezes dói, mas disciplina que muitas vezes não dói. Nós achamos que a disciplina do Senhor sempre dói. Isso é uma mentira. O Senhor disciplinou Elias no deserto, lhe dando pão e água. Como nós somos ignorantes da palavra do Senhor, como nós somos, ó Deus, orgulhosos em achar que sabemos tudo. Mas eu quero que o Senhor nos corrija com o Teu amor que traz dor, mas traz consolo, com o Teu amor que às vezes nos leva às lágrimas, mas às vezes ao sorriso. Que nós entendamos da palavra do Senhor e entendamos que nossa unidade no Espírito tem que nos levar a amar, a consolar, a confortar, a confrontar. Que nós entendamos que precisamos uns dos outros, mas que todos precisamos de Cristo. E que Tua graça, Deus, seja excelsa e soberana na nossa vida. Que esse sermão sirva para mim em primeiro lugar, mas para os meus irmãos, e que sirva para a Tua glória acima de todas as coisas. Senhor Deus, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, você já notou que um dos grandes problemas dos nossos dias tem a ver com obediência? Nós temos um grande problema com a autoridade hoje. Antigamente, não faz muito tempo assim, os nossos pais e autoridades eram tidas em grande estima. Nós costumávamos chamar os nossos pais de senhor, a mamãe de senhora. Até as mulheres chamavam seus maridos de senhor. Curiosamente, Pedro até registrou isso, falando que Sara chamava Abraão de senhor. No entanto, isso tem acabado. Como eu disse, nossos pais antigamente chamavam de senhor, e até um olhar deles a gente já sabia: ó, estou errado, estou lascado. Os policiais, as pessoas queriam ser policiais, olhavam para aquela farda, para aqueles homens com respeito. Mas Satanás tem feito questão do mundanismo minar isso. Hoje as crianças querem ser bandido. Hoje as pessoas não querem mais respeitar pais, policiais, pastores, presbíteros, diáconos. Nós não queremos mais ouvir conselhos das pessoas.
Nós não queremos mais obedecer às Escrituras. Ou seja, um dos grandes problemas nossos hoje é desobediência por causa de orgulho, desobediência porque não respeitamos mais a autoridade. O reflexo se dá no nosso relacionamento com Deus, porque pegamos a Bíblia, esvaziamos e obedecemos aquilo que queremos, e o que vai de encontro às nossas ideias nós deixamos para lá, e consequentemente isso também tem afetado o nosso relacionamento com os irmãos em Cristo e com as autoridades do nosso mundo, sejam eles maiores ou menores. A questão é que o Evangelho de Jesus pode mudar e tem que mudar essa realidade nas nossas vidas. Hoje nós veremos diversas formas nesses pequenos versos aqui, como o Evangelho pode nos levar à obediência à palavra de Deus, como o Evangelho pode nos mudar de maneira que nós respeitemos as autoridades, respeitemos uns aos outros e obedeçamos a palavra do Senhor. Até aqui, o que nós vimos nessa carta? Nós vimos que Paulo estava preso, e lá na prisão ele encontrou um tal de Onésimo, que não era crente no Senhor Jesus Cristo, mas que foi salvo. Curiosamente, esse Onésimo era escravo deste irmão chamado Filemão, lá da cidade de Colossos, e que abrigava a igreja de Colossos na sua casa, igreja a qual Paulo já estava lá na prisão escrevendo uma carta para ela. Paulo então escreve essa carta para solucionar um problema. O problema é que esse escravo fujão tem que voltar para o seu senhor. E como que vai ser essa recepção? Paulo então pede para que Filemão receba esse irmão agora no Senhor, não como um escravo fujão, mas como alguém que é caríssimo em Cristo. Paulo pede que a dívida dele seja perdoada, e Paulo mostra que a importância de nós vivermos em amor e perdão na igreja do Senhor. Hoje então ele vai fechar a carta falando sobre a graça de Deus que nos faz obedecer e cooperar uns com os outros. Por isso esses versos 21 a 25, eles nos ensinam: o cristão que recebe a graça de Cristo, ele deve obedecer a palavra, cooperando com os irmãos, respeitando os irmãos. Então, o cristão que recebe a graça de Jesus Cristo deve obedecer a palavra de Deus, cooperando, respeitando seus irmãos. O verso 21 e 22, nós vamos ver a questão da obediência à palavra de Deus. Paulo diz: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Então Paulo agora volta-se para Filemão, e ele havia pedido que, olha, perdoa a dívida de Onésimo, perdoa esse homem. Ele seria lesado, meus irmãos, financeiramente. E aí Paulo agora fala com ele: olha, eu sei que você vai obedecer, sei que você vai obedecer. É interessante que Paulo apela para ele aqui, para o princípio cristão de que nós crentes obedecemos a palavra de Deus, obedecemos os mandamentos de Deus expressos no seu Evangelho e na sua santa palavra. Paulo está evocando naquele irmão o espírito do verdadeiro discípulo, que entende que a palavra de Deus deve ser vivida e obedecida. E veja que Paulo não pede para ele concordar com o conselho que ele tinha dado, com a ordem que ele tinha dado. Ele disse: ó, eu sei que você obedece, vai obedecer. Ele não quer que aquele homem assim só faça: ah, não, eu concordo, Paulo, que você está certo, mas deixa para lá. Curiosamente, Paulo está tratando de um dos problemas do cristão e da igreja dos nossos dias. As pessoas ouvem a Bíblia e falam: não, eu concordo que isso está certo,
mas não obedecem. Ora, o que adianta você concordar que uma ordem é certa, mas não obedecer essa ordem? Não adianta nada. Dizer que a Bíblia está certa e não vivê-la é tolice. Então Paulo está tratando aqui uma questão importantíssima, que é obedecermos a palavra de Deus como ela está disposta para nós. É não tentar dar jeitinho na palavra de Deus, para que a palavra de Deus torcida satisfaça o meu desejo e então ela concorde comigo. Não, sou eu que tenho que concordar com ela. Não é a palavra que tem que concordar comigo, com o que eu penso, com o que eu acho, com o que eu sou. Sou eu que tenho que concordar com a palavra bem lida, bem interpretada. Por isso é necessário que nós estudemos a Bíblia, estudemos bons livros e tenhamos critérios em aprender corretamente o que a palavra diz para obedecer. Meus irmãos, cuidado ao estudar, cuidado ao ouvir pregações, cuidado ao ler bons livros. Cuidado. Por exemplo, Richard Baxter. Richard Baxter foi um grande teólogo, mas o sistema de justificação dele não era totalmente bíblico. Se você ler Richard Baxter como se fosse um cego, você vai cair no mesmo pecado que ele caiu. Por exemplo, John Owen, quando vai tratar da aliança, ele não é aliancista como nós somos. É um grande homem? É. Então, nós temos que aprender as Escrituras para obedecê-la de maneira assim, bem detida. Usar o nosso tempo para aprender e ler com critério aquilo que lemos. Nem tudo que a gente lê nos livros é certo. E hoje, quantas pessoas que a gente tem que não são teólogos que escrevem livros? Lê e escrevem da sua experiência, e tem blogs na internet. Ora, o que a gente tem que obedecer é a Bíblia fielmente exposta, interpretada, e temos que ter critérios. Mas ao entendê-la, o que vamos fazer? Obedecer a palavra de Deus, obedecer o que as Escrituras dizem no seu todo, no seu escopo, sem escolher. E veja que Paulo aqui escreve como um pastor para aquele irmão, e nós aprendemos com isso o quão importante é obedecermos às ordens dos pastores fiéis, irmãos. Eu trabalhei um pouco sobre isso na semana passada, mas hoje é muito comum pastores serem considerados funcionários da igreja, do conselho, e não serem obedecidos naquilo que eles ensinam de acordo com a Bíblia. Isso mostra toda a nossa jactância, todo o nosso orgulho de não querer obedecer em primeiro lugar a Deus. Temos nos portado como cegos em não notar a realidade que estamos desprezando as palavras fiéis de homens piedosos. Queridos irmãos, Paulo apela aqui para o princípio de que quando este homem obedecesse a sua palavra, ele não estaria obedecendo a Paulo, ele estaria obedecendo a Deus. Nós não obedecemos palavras humanas, nós obedecemos palavras de Deus, sejam elas na pregação, num bom livro, sejam elas nas Escrituras. Tudo aquilo que está de acordo com as Escrituras é a palavra de Deus falando conosco. Por isso é muito sério quando nós não queremos ouvir, quando nós não queremos obedecer. E aí veja que Paulo fala com esse homem: eu sei que você obedece e vai fazer mais do que eu estou pedindo. Então ele mostra que um cristão fiel como Filemon, ele obedece todos os aspectos do Evangelho, todas as áreas do Evangelho.
ele não escolhe partes da Bíblia em que ele vai obedecer. Nós temos vivido um momento do feminismo, né? O feminismo está em alta, e as mulheres têm ouvido, né? Não obedeçam seu marido, não sigam as palavras do seu esposo. Mas isso está na Bíblia? A Bíblia ensina as mulheres a agirem assim para com seus maridos? Não. Nós temos vivido o problema da autoridade, e os filhos não querem obedecer aos seus pais. Mas a Bíblia não diz: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor? Então veja, queridos irmãos, nós hoje nos tornamos cristãos que nós somos seletivos naquilo que nós queremos obedecer. Não, Paulo está pedindo para esse homem obedecer, e vai obedecer mais do que ele estava falando, ou seja, obedecer em todos os aspectos do Evangelho. A Bíblia não pode ser retalhada para obedecermos o que queremos. Não quero obedecer. Então, dízimo é coisa do Antigo Testamento, eu não quero dar o dízimo, não quero tirar o meu dinheiro para Deus, isso é do Antigo Testamento. Ao que? A mulher não pode pregar? Mas foi Paulo que escreveu há 2000 anos atrás. Ou nós obedecemos, meus irmãos, o todo, o escopo, ou nós não obedecemos. Não existe uma mera obediência de partes do Evangelho. O Evangelho é para ser obedecido como um todo. Veja que Paulo passa desse ponto de obediência e mostra outro ponto de obediência, que está implícito, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois quero por vossas orações, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. O que isso tem a ver com obediência? Tudo. Na verdade, Paulo sutilmente incentiva esse homem à obediência aqui. Ele está dizendo: pessoalmente eu vou aí ver se você vai fazer o que eu estou dizendo. É sutil. Ele está dizendo: me prepara um lugar porque eu vou ir. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, filho, faça isso, mas papai está chegando daqui a pouco em casa. Então o que Paulo está fazendo aqui é sutilmente incentivando esse homem a obedecer. E curiosamente, Paulo está apelando para algo que ele sabe que é comum ao ser humano. Não deveria ser assim, mas é comum ao ser humano. Nós somos muito mais efetivos quando nós somos supervisionados. Já reparou isso? É sabido, né, que se nós somos deixados a esmo, porque nós somos pecadores, nós não vamos fazer tudo com gana e obediência como deveríamos. Pense rapidamente numa empresa. Se o patrão é aquele patrão bonachão e que não fiscaliza, logo essa empresa vai estar um caos, não é? Infelizmente, não deveria ser assim. É natural nosso de que, se a pessoa não está ali em cima, olhando, fiscalizando, a gente não faz direito. Eu vou trazer um exemplo muito comum das nossas irmãs, né? Vocês às vezes têm faxineira em casa, não tem? Se não olhar, meu amigo, trabalha direito? Não trabalha, né? Ela vai fazer o que dá na telha, vai usar um produto de Veja inteiro para lavar um meio banheiro, né? Ou seja, ser humano, meu amigo, é terrível. Então Paulo está dizendo assim: me obedece, daqui a pouco eu estou chegando aí. Para mostrar o quê? Incentivando aquele homem que, eu vou estar aí com você, eu quero ver se você obedeceu. Então isso é um incentivo para ele. Mas é um incentivo que também passa por uma esperança de Paulo. Uma esperança de que Deus iria libertá-lo da prisão. Paulo estava preso, e ele estava escrevendo uma carta para Filemon, uma carta para Colossos, que era onde ele morava. Então ele diz assim: olha, eu espero ser solto. Agora veja como que Paulo aqui está obedecendo a Deus.
Você percebe a obediência de Paulo a Deus nessa fala? Paulo não está falando assim, olha, eu vou ser solto, isso vai acontecer, eu estou determinando isso. Não, Paulo, numa esperança cristã, ele se submete a Deus, ele está obedecendo a Deus e dando exemplo de obediência. Eu espero ser solto, ser restituído por causa das vossas orações. Ou seja, a ideia dele é que eu confio na providência de Deus e eu sei que a providência de Deus vai fazer o que Deus quer. Então eu obedeço a Deus. Se Deus quiser me soltar, eu vou aí. Se Deus quiser me dar caminho, eu vou aí. E isso é interessante, meus irmãos, porque Paulo escreve essa parte na voz passiva, mostrando que Paulo estava sendo submisso a Deus. Paulo ia obedecer a Deus, ou seja, a ação não seria de Paulo, a ação seria de Deus. Eu espero que Deus me leve até aí. E aí veja como isso casa com aquele espírito que Tiago disse: se Deus quiser, farei isso ou aquilo. Se Deus quiser, eu vou para aquela cidade, vou negociar, vou vender, vou comprar, se Deus quiser. E olha que coisa interessante, Paulo mostra aqui que as orações dos santos tinham tudo a ver com aquilo que ele esperava e com a providência de Deus. Paulo, meus irmãos, sabe muito bem que as nossas orações não mudam o plano de Deus. E aí tem aquela pessoa que fala assim: olha, pastor, se nossas orações não mudam o plano de Deus, por que nós devemos orar então? Não é essa a conclusão que muitas pessoas chegam? Nós devemos orar, meus irmãos, porque muitos dos planos de Deus passam pelas nossas orações. Por exemplo, você já leu as escrituras Daniel 9? Daniel 9 é a grande oração de Daniel, baseada no livro de Jeremias, em que Deus disse que eles lá no cativeiro orariam, se humilhariam e Deus os libertaria. Deus prometeu a libertação, Deus deu a eles essa profecia, mas dependia das orações e da humilhação do povo. E o que Deus está fazendo através de Daniel no capítulo 9? Exatamente isso, representando o povo na sua humilhação, na sua oração, no seu pedido de restauração. Então, nos planos de Deus, nossas orações estão incluídas. Então muitas vezes Deus vai salvar uma pessoa, e lá no plano eterno dele, você deveria orar por aquela pessoa para ela ser salva. Não é que a sua oração muda o plano de Deus, a sua oração faz parte do plano de Deus. Então Paulo diz aqui: olha, eu vou ser restituído a você, se Deus quiser, por vossas orações. A ideia é que no plano de Deus, as orações deles serviriam como alavancas no plano de Deus, levariam o plano de Deus adiante. Por quê? Porque Deus assim quis. E isso contraria muitas pessoas que acham que a oração não tem valor algum, não vale nada. Não, pelo contrário, nossas orações não são proferidas ao vento, nossas orações são atos de obediência a Deus. E meus irmãos, como o próprio Tiago disse no capítulo 5, tem muito efeito a oração de um justo. E a oração é um grande recurso da igreja de Deus. Você já percebeu que as igrejas no passado, que tinham grande poder de Deus, oravam muito? E você já percebeu que as reuniões de oração hoje são as reuniões mais mal frequentadas da igreja? Você acha que não tem nada a ver? O fato da igreja não orar junto não tem nada a ver com a saúde e o crescimento de verdade da igreja. Não é crescimento de encher a igreja, é o crescimento de pessoas serem salvas de verdade, viverem de verdade a palavra, obedecerem a palavra, serem transformadas, piedosas. Você acha que não tem nada a ver? Oração é importante na igreja. E oração, meus irmãos, é mais do que importante na igreja.
Oração é um mandamento de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, versículo curtinho, você pode gravar. Paulo diz: orai sem cessar. É uma ordem bíblica para você orar e ter uma oração constante. Então, oração, né? Às vezes a gente fala: o que é oração? Oração é conversar com Deus. Parte por isso. Mas oração é um privilégio. Oração é um mandamento. Oração é oferecer a Deus os nossos desejos, os nossos pedidos. Oração é quebrantamento. Oração é humilhação. Oração faz parte do plano de Deus. Olha só, a concepção de oração é muito maior do que falar com Deus, né? E aí Paulo mostra aqui a importância das orações para a igreja. E veja que essa oração desses irmãos foi atendida porque Paulo foi solto. E olha como que é importante: Paulo depois foi pregar na Espanha a palavra de Deus e pessoas foram salvas. Então, oração é muito importante. E essa igreja estava orando por Paulo. E veja que eles estavam orando pelo ministério de Paulo, pelo pastor Paulo. É por isso, meus irmãos, que eu faço questão nas nossas reuniões de oração orar pelos pastores e missionários. Por isso que lá no culto doméstico da minha casa e na minha devocional com a minha filha, eu faço questão da gente orar pelos pastores e missionários. Nós precisamos orar pela liderança da igreja. A oração está embutida na providência de Deus. Que bênção é poder orar. Agora, como viver essa obediência cristã, essa primeira parte do sermão? Em primeiro lugar, irmãos, aplicar o evangelho a nós mesmos, e não somente ouvir de bom grado, como muitos fizeram na carreira de Cristo, mas nunca mudaram de vida. Nós temos visto no evangelho de Marcos uma multidão que ouve Jesus e fica impressionada, uma multidão que segue Jesus e fica maravilhada, mas uma multidão que não mudou de vida. Por que não? Porque não aplicou a palavra de Jesus no seu coração para obedecê-la. Olha como que isso faz um paralelo, por exemplo, com o Êxodo. Você já leu o livro de Êxodo e o livro de Números? O povo andava, pecava, recebia lei. Andava, pecava, recebia lei, mas morria, porque não mudava de vida. Olha o padrão. Meus irmãos, ouvir a palavra de um pastor fiel não é suficiente. Nós precisamos ouvir e nos tornar, como Tiago disse, praticantes da palavra. Praticantes de segunda a segunda. Não é ser crente no domingo e ser um diabo de segunda a sábado. É praticantes de segunda a segunda. E praticantes de todo o escopo do evangelho. É na nossa casa, é no nosso trabalho, é no trânsito, é como eu gasto o meu dinheiro, é como eu me visto, é como eu como. O evangelho tem que mudar a maneira como você come. Gula não é pecado? Não é pecado? Gula é pecado? Não é? Então o evangelho mudando você vai ser guloso? Não. Muda como eu lido com o meu sono. Quantas pessoas querem dormir demais? A Bíblia diz: vai ter com a formiga ou preguiçoso. Quantas pessoas querem dormir de menos? Acham assim: eu não preciso descansar. E não confiam então na providência de Deus, na provisão de Deus. O evangelho, meus irmãos, afeta cada aspecto da nossa vida. Nós homens, nós não gostamos de ir no médico, não é verdade? Eu sou prova disso, eu odeio médico. Mas a gente tem que ir, ué. Tem que cuidar da nossa saúde. Porque depois chega lá, está com câncer de próstata e morre, deixa a mulher para trás, com o menino, com família, com tudo. Queridos, o evangelho transforma por completo. O evangelho não é Jesus me salvou e agora
né? Vamos viver do jeito que dá. Não, o Evangelho muda tudo, toda a vida, gera obediência em cada parte, e é isso que a gente tem que aprender: obedecer em todas as partes da nossa vida. Segunda coisa aqui que a gente tem que aplicar: Paulo estava ordenando que Filemon obedecesse às suas palavras, que eram palavras de Deus. Então nós devemos obedecer pastores, presbíteros e diáconos enquanto eles forem fiéis à palavra de Deus, mas eles devem ser obedecidos, irmãos. Não é uma obediência meramente aos homens, é uma obediência a Deus. Você lembra de Romanos 13? Paulo diz que quem resiste à ordenação de Deus, resiste a quem? A Deus. Então, quando você ouve um conselho de um presbítero e você não segue, você está resistindo a quem? Ao presbítero? Não, a Deus que o constituiu e deu a ele a sabedoria de ser fiel. Então, obedeça às autoridades bíblicas naquilo que elas forem fiéis a Deus, e naquilo que elas não forem fiéis a Deus, você não deve obedecê-las, você não deve segui-las. Mas é muito grave quando nós ouvimos a verdade das autoridades das igrejas e nós não queremos obedecê-las. Uma das coisas mais difíceis hoje no ministério pastoral é o tal do aconselhamento bíblico. Sabe por que é difícil? Porque as pessoas procuram a gente que é pastor e falam assim: pastor, o que eu tenho que fazer nessa situação? Faz isso. A pessoa sai dali, tá, beleza, eu certo, eu vou fazer, e não faz, não obedece, e aí se estrepa na vida, e aí depois você tem que aconselhar, resolvendo depois o problema espiritual, mental, psiquiátrico que surge. Por quê? Porque a pessoa não pôde obedecer da primeira vez. Queridos irmãos, é necessário que nós aprendamos a ouvir os conselhos bíblicos das autoridades da igreja, mesmo que nós não gostemos, porque muitas coisas na Bíblia nós não vamos gostar de ouvir. Eu vou dar um exemplo. Uma irmã que eu conheço, ela estava sendo agredida pelo filho. O que eu tenho que fazer? O que acontece quando você é agredido por uma pessoa? O que você tem que fazer? Chamar a polícia, ué. Eu vou chamar a polícia para o meu filho? Você vai chamar a polícia para o seu filho. Obedece. A palavra de Deus manda você obedecer. Essa é a lei, não é? Então obedece. Se fosse no Antigo Testamento, você ia ter que matar ele, ué. Obedece. Mas as pessoas querem obedecer? Não. Então continua sendo agredido. Fica à vontade. Quer obedecer? Não quer. E aí sofre. Terceira coisa, em relação à oração. Queridos irmãos, vamos orar por coisas justas em primeiro lugar. Não é pecado você orar para o seu filho passar no vestibular, não é pecado você orar pelo emprego da sua nora, não é pecado você orar pela saúde da sua família, não é pecado você orar por essas coisas. Mas é pecaminoso quando a gente ora por essas coisas, mas não ora pelas coisas de Deus, pela igreja de Deus. E um dos grandes motivos da igreja hoje estar enferma e não crescer biblicamente é falta de oração de verdade. Nós lemos aqui no nosso estudo na quinta-feira, né, sobre as marcas da verdadeira igreja, e quando a gente viu, ela perseverava na doutrina dos apóstolos e nas orações, claro, no partir do pão, na comunhão dos santos, e a igreja então crescia. Ora, por que nossas igrejas reformadas hoje crescem tão pouco? Não tem oração. Os crentes não vêm orar e os crentes não oram em casa pela igreja. Falta oração. Todas as cartas de Paulo ele fala: me dê
Ora aí para eu ter intrepidez para ouvir, para abrir a boca e falar e esse povo ouvir. Ora aí por mim, porque uma porta abriu para eu pregar o Evangelho. A maioria das cartas de Paulo, ele pede oração para pregar, para a igreja crescer, para a igreja ir adiante. Por que não acontece isso hoje? A igreja não ora. A igreja não ora. A igreja não ora. Eu conheço uma igreja, a reunião de oração dava 2, 3 pessoas. Aí o pastor teve que chegar no conselho e falar assim: presbíteros, vocês têm que estar na reunião de oração. A igreja tinha lá um bocado de presbítero, né? Se vocês não vão na reunião de oração, como é que vocês vão querer que os outros vão na reunião de oração? E aí começou com os presbíteros. Hoje a reunião de oração deles é lotada, mas começou com os líderes. É importante. E a igreja dele cresceu, está forte, é bíblica, mas teve oração. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a perceber essa importância e ter uma vida de oração em casa e na igreja. Verso 23 a 24. Companheiros de luta, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Pastor, como é que você vai pregar esse monte de nome? Não são nomes, é uma ideia. A ideia que está por trás aqui desse nome, tanto de nome que Paulo citou, é a cooperação no Evangelho. O que Paulo está mostrando para Filemon e para aquela igreja de Colossos que reunia na casa dele é: Paulo não estava sozinho naquilo que ele vivia e fazia. Paulo não estava sozinho na cadeia. Ele diz aí: Epáfras é prisioneiro de Cristo juntamente comigo. Muito provavelmente esse Epáfras é aquele Epafrodito lá da igreja de Filipenses que foi levar para ele os donativos. E aquele homem acabou de ficar lá com Paulo na prisão e foi servir Paulo na prisão. Então o que Paulo está mostrando é: olha, esse homem está aqui comigo na cadeia, está me ajudando na cadeia. Então ele não estava sozinho. Eles entenderam que era preciso ter cooperação cristã nas coisas. E veja que interessante a providência de Deus nessa cooperação cristã. Porque Paulo diz assim: nós somos prisioneiros de Cristo Jesus. Então era a vontade de Jesus que Paulo estivesse preso, mas que Epáfras abrisse mão da sua liberdade de estar com os filipenses, com seus irmãos, amigos, familiares, para estar junto com Paulo, servindo Paulo na cadeia. Paulo foi agraciado pela providência de Deus, de que tivesse um homem fiel que se dignou a ir para a cadeia com Paulo, cooperar com ele. E é interessante, meus irmãos, que esse homem não é apóstolo, mas ele se dispôs a sofrer e a cooperar com Paulo na cadeia. Não porque ele é um sadomasoquista, mas é porque ele não vive um evangelho secularista em que nós não cooperamos e não nos importamos com os outros. Os crentes hoje desejam um evangelho secularista em que nós não nos importamos com os outros, nós não sofremos com os outros. Uma vez eu ouvi de uma pessoa falando assim: não, eu não pergunto para as pessoas dos problemas delas, não. Por quê? Porque eu já tenho os meus. Ora, a Bíblia nunca ensinou a gente a viver assim, não é? Eu tenho os meus problemas, você tem os seus, e deixa para lá. Nós hoje parecemos que queremos viver o sonho americano, né? É a vida perfeita, cheio de confortos, sem santificação, e que Jesus é o Jesus de domingo. Nos Estados Unidos o evangelho foi muito tempo assim.
é o evangelho da casa grande, do carro grande, da viagem bacana, em que você vai apenas na igreja no domingo, e mesmo assim vai num trabalho só, porque você não quer se dar o trabalho de ir nos dois, porque dá trabalho demais, né? E pronto. Esse é o evangelho do sonho das pessoas hoje. Mas esse não é o evangelho da Bíblia, em que nos faz cooperar com as pessoas e sofrer junto com as pessoas. Epafrodito está junto com Paulo na cadeia, está lá sofrendo junto com o apóstolo, servindo o apóstolo, mostrando que esse homem, ele entendeu, ele não ouvia só a mensagem, ele vivia a mensagem, e o viver a mensagem o fazia cooperar com Paulo. Meus irmãos, Cristo quer que nós cooperemos com os irmãos assim. Cristo quer que nós tenhamos essa proximidade com as pessoas e que nós nos envolvamos com a vida delas. Deixa eu fazer um parêntese aqui, né? Não é para bisbilhotar, para fofocar e para criticar. Se você quiser envolver com o irmão para bisbilhotar, criticar e falar mal, não faça. Agora, se você quiser conviver com o irmão para poder ver os seus pecados e ajudá-los, orar com ele, sofrer com ele, ajudá-lo, amá-lo, confortá-lo, sorrir, faça, porque é isso que a Bíblia quer, que nós estejamos juntos, cooperando uns com os outros. Epafrodito é um exemplo de um crente que não se preocupa só com seus problemas, de alguém que se preocupa com o problema do outro. E olha, eu acho difícil hoje a gente arranjar um crente que fala assim: eu quero ser preso junto com o meu pastor. O pastor vai pregar a palavra, nós estamos na perseguição, mas se o meu pastor for preso, eu quero ir junto com ele, porque eu sou crente junto com ele. Eu sinceramente duvido que haja crentes assim hoje, né? De querer cooperar a tal passo de que assume o sofrimento do outro. Epáfras está comigo, Epafrodito está aqui na cadeia, ele coopera com o evangelho, ele coopera comigo. Além disso, ele cita Marcos. E é interessante Paulo citar Marcos aqui. Quem é esse tal de Marcos? Esse Marcos aqui é João Marcos. João Marcos, que causou a briga entre Barnabé e Paulo. João Marcos foi em viagem com Barnabé e Paulo, e ele ficou com medinho e voltou para casa. E quando então eles foram fazer uma viagem missionária, confortando e confirmando a igreja, Barnabé quis levar de novo Marcos, e aí Paulo falou assim: não é justo a gente levar aquele que abandonou o trabalho. E o que aconteceu? Eles brigaram e se separaram. Paulo brigou com Barnabé, que o discipulou e o ajudou a crescer e a se tornar, entre aspas, o apóstolo Paulo. Mas veja só uma coisa interessante agora. Agora, Paulo nas suas cartas, frequentemente ele cita que Marcos estava com ele e era um cooperador do evangelho. Meus irmãos, quantas coisas a gente pode aprender aqui? Primeira coisa, perdão. Imagine o perdão mútuo que houve, né? Paulo falando para Marcos: me perdoe, te chamei de covarde, te chamei de galinha, né? Imagina Marcos pedindo perdão para Paulo, né? Paulo, me perdoa, eu abandonei a viagem missionária, eu deixei você sozinho. Mas houve perdão. O evangelho nos leva a perdoar, mesmo quando coisas muito sérias acontecem. Lucas, quando registra a briga de Paulo e Barnabé
e Marcos envolvido, ele fala que houve uma dissensão grande, ou seja, foi algo assim, estrondoso, não foi uma briguinha, foi uma briga seríssima. E agora esses homens estão juntos, trabalhando juntos, perdoaram-se, mostrando o que o Evangelho transforma nas nossas vidas, o que obedecer a palavra transforma as coisas, porque eles se perdoaram por causa da graça de Deus operando neles, mas por obedecerem o Evangelho, que nos ensina a perdoar. E veja que esse perdão proporcionou na igreja avanço do Evangelho, porque eles agora estão trabalhando juntos pelo Evangelho. Paulo, em outra carta, diz que Marcos lhe é útil para o ministério. Houve perdão, houve transformação, em segundo lugar, porque o Evangelho de Deus tornou um homem covarde, tímido, sem compromisso, num homem que trabalhou em lugares hostis ao Evangelho. Por exemplo, quando Marcos escreve o Evangelho dele aos romanos, ele estava lá em Roma com Pedro, e Pedro seria morto. Um homem que antes fugiu da raia, agora está tão focado que ele vai cooperar com um apóstolo que está preso, vai escrever um evangelho no lugar mais perigoso para ser crente. E esse é o poder do evangelho em transformar pessoas, um poder de que alguém que era tímido, covarde, que não queria se envolver com as coisas perigosas da palavra de Deus e do evangelho, agora ele se dispõe a fazer isso. Então veja, simples citar do nome de Marcos, nós temos uma história de perdão e uma história de transformação do evangelho, de uma pessoa que mudou da água para o vinho por causa do evangelho, por causa da palavra de Deus. Paulo cita Aristarco e Demas e Lucas. Nós pouco sabemos sobre Aristarco e Demas, mas podemos tirar uma lição importante disso. A igreja de Deus muitas vezes é feita de trabalhadores que são pouco conhecidos. Nem todos os pastores vão ser conhecidos na cidade, pela internet. Nem todos os presbíteros vão ser reconhecidos como pessoas importantes numa cidade, diáconos. Entre aspas, são trabalhadores anônimos, que ninguém conhece, mas que são importantes para a igreja. Ninguém conhece o pastor da igreja de Curvelo, mas está aqui tentando trabalhar pela igreja. Ninguém conhece o pastor, sei lá, daqui uns dias, se Deus nos permitir, de Cordesburgo, mas vai estar lá, cidade pequena, lugar pequeno, trabalhando pela igreja. E não importa que nós não conheçamos essas pessoas, o importante é que Deus as conhece, Deus as colocou lá e elas estão trabalhando para o avanço do evangelho. Quem é Aristarco? Não sei. Quem é Demas? Não sei. Mas trabalharam em prol do evangelho, cooperaram com Paulo. Lucas nós conhecemos, médico amado, ajudou Paulo na cadeia, ajudou Paulo diante das acusações romanas. Um homem que nós não sabemos muito da história dele, mas sabemos que Deus deu a graça dele escrever um evangelho, de cooperar com Paulo como médico nas suas viagens missionárias, enfrentar naufrágios com Paulo, enfrentar apedrejamentos com Paulo. Homem precioso para o evangelho. Mas em tudo isso ele chama meus cooperadores. Meus cooperadores. Paulo, meus irmãos, teve privilégios que eu, como pastor, jamais terei. Jamais. Eu nunca vou escrever a Bíblia, já foi escrita. Eu nunca vou poder ressuscitar uma pessoa, expulsar demônios como ele fazia, fazer sinais apostólicos. Eu nunca vou ter os privilégios que Paulo tinha.
mas eu preciso da mesma coisa que Paulo precisa. Paulo, mesmo tendo tudo isso, ele não podia fazer a igreja sozinho. Ele estava sempre acompanhado e sempre com cooperadores ajudando. E todos os pastores hoje precisam da mesma coisa que Paulo precisou, e todos eles vão precisar até a volta de Cristo: cooperadores no Evangelho, gente que trabalhe pela igreja, gente que se dispõe a se doar pela igreja, com seus dons, seus talentos, seus recursos. Cooperadores no Evangelho. Ninguém faz uma igreja sozinho, mas hoje existe um dom na igreja que é a maioria dos crentes, que é chamado dom do banco. Conhece o dom do banco? A pessoa senta no banco, ouve, vai para casa com a barriguinha cheia, infelizmente não obedece, mas não faz nada pela igreja. É como aquelas ovelhas gordas lá do Antigo Testamento, só engordando, só se tornando roliço, cheio de conhecimento. Mas não existe crente sem dom, não existe crente sem talento que Deus deu. E aí, se fosse só sentar, ouvir e não encher a paciência, ainda estava bom. Mas o problema é que senta, ouve e ainda enche a paciência. O pastor é isso, a igreja é aquilo, o banco é não sei o que, o ar-condicionado está gelado, aqui é muito quente, o banheiro não presta. E faz o quê? Coopera com o que na igreja? Nada. Levantar, trabalhar e fazer alguma coisa, não quer fazer. Paulo diz: são meus cooperadores. Paulo precisava de Priscila, precisava de Áquila, precisava de Timóteo, precisava de Epáfras, precisava de Demas, de Aristarco, de Lucas, de Dorcas e de inúmeras outras pessoas que cooperavam com ele no Evangelho. Querido irmão, se você esperar que Deus vai me usar sozinho para edificar essa igreja, a igreja vai ficar do jeito que está. Ninguém tem o poder de levar uma igreja sozinho nas costas. Ninguém. Nem Paulo tinha, quanto mais eu. Então, o que Paulo tinha consigo que hoje a gente não tem? Pessoas que lutavam com ele como um só, um exército, mas trabalhavam junto com ele. Aplicando essa parte, coopere mais no trabalho da igreja. Ninguém planta uma igreja sozinho. Você quer uma igreja firme? Você quer uma igreja conhecida nessa cidade por ser fiel? Você quer uma igreja que planta igrejas em Corinto, em Cordisburgo, em outras cidades aqui? Trabalhe, invista seu tempo em oração, orando por isso, invista o seu tempo participando das coisas da igreja, suas programações, invista seu tempo em evangelismo pessoal, evangelizando pessoas, invista seu tempo em discipular pessoas dentro da igreja, invista o seu tempo no trabalho da igreja, lute incansavelmente para isso. Vai lhe custar tempo, vai lhe custar recursos da vida, vai, mas não tem como, meus irmãos, no dia de hoje, a gente ser neutro, sentar na igreja e não fazer nada, não vestir a camisa da palavra, não empunhar a bandeira de Cristo. Tem como? Como diz um amigo meu, a igreja hoje tem um bando de peso morto que a gente tem que carregar, ué. Não pode ser assim. E aí, querido irmão, se você sente esse mesmo sentimento que eu, ore para que Deus desperte as pessoas para trabalhar, para viver. Hoje está difícil até vir no culto.
pessoas não querem ir no culto, não querem prestar culto ao Senhor. Nós precisamos de orar por isso. E a segunda coisa, qual o dom que Deus lhe deu para trabalhar na igreja? Use com diligência. Vai lá nas listas de dons que Paulo fala, que não eram exaustivas. Claro, tira os dons especiais que não existem mais, né? Apóstolo, profeta, evangelista, tira esses, né? Não vai querer ser essas coisas não. E olha os dons que Deus deu lá para a igreja, para a edificação do corpo, e vai trabalhar, ué. Por quê? Porque o corpo vai funcionar bem quando todos estivermos trabalhando. Todos. Olha, eu vou dar um exemplo do corpo humano, né? Tem a vesícula lá do seu corpo, né? Coisa pequenininha, mas perde ela para você ver o chabu que dá no seu corpo. Pessoas que operaram de vesícula e tiraram, falam, ó, nunca mais foi o mesmo. Querido, o corpo é feito para trabalhar em uníssono, numa unidade. Precisa de tudo. Tem que estar tudo funcionando bem. Se o seu rim estiver ruim, você vai viver uma vida boa? Não vai. Então na igreja, os membros todos têm os seus dons que deveriam ser usados para a edificação uns dos outros. Qual o dom que Deus lhe deu para você usar na igreja? E em terceiro lugar, a igreja está ruim? Reclamar não ajuda. Nosso presidente está bom? Reclamar vai tirar ele de lá? Reclamar alguma vez baixou o imposto de renda? Baixou o preço da gasolina? Não. Você já percebeu o povo no deserto? Reclamou e morreu no deserto. Não melhorou. Então, em vez de nós ficarmos reclamando, obedeça a palavra e ore para que Deus transforme essas coisas. Como que isso vai acontecer? O que é preciso? Verso 25: graça. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. É interessante, é uma despedida usual, né? Eles costumavam despedir graça do Senhor, mas que está carregada de profundidade. Por quê? Filemon tinha que receber Onésimo? Tinha. Ele precisava de graça para isso. Ele tinha que perdoar aquele irmão? Tinha. O que ele precisava para perdoar? Graça. Eles tinham que trabalhar juntos agora como cooperadores? Sim. O que era preciso? Graça. A igreja ia continuar orando para Paulo ser solto? Sim. O que a igreja precisava para isso? Graça. Então, quando Paulo fecha a carta com a graça, ele está pedindo que a graça de Deus atue em tudo isso. Por quê? Tudo aquilo que nós pregamos nesses 4 sermões só vão acontecer, as mudanças só vão sair se Deus nos conceder graça. Graça. Por quê? Você não tem poder de mudar seu coração. Você não tem poder de mudar o coração do irmão. Você não tem poder de mudar a realidade das coisas. Por isso que Paulo sempre pedia a graça de Deus na vida da igreja e dos irmãos. Porque nós não merecemos essas coisas. Mas porque Jesus morreu e ressuscitou e merece, Ele pode nos dar esse favor que tanto precisamos. E aí é que nós devemos pedir graça. Uma graça que não deve ser banalizada, gente. Uma graça que a gente quer ela para as coisas comezinhas
do ramerrão da vida, graça para as coisas que realmente importam: salvação, santificação, piedade, edificação da igreja, dons e talentos sendo usados, união em Cristo, cooperação no Evangelho. Graça é o que a gente precisa. Se a gente ficar querendo graça só para as coisas simples da vida, a gente jamais vai fluir da fonte que jorra de maneira abundante da graça de Deus. Por isso que Paulo pede graça para eles, para atuar nas coisas espirituais tão necessárias que ele ensinou nessa carta. E sem graça não tem salvação, sem graça não tem crescimento espiritual, sem graça não tem transformação de vida. E é por isso que Paulo pede a graça do Senhor Jesus Cristo, graça que Ele concede liberalmente, graça que Ele concede da forma como Ele deseja, graça que flui do trono dEle para as nossas vidas com as bênçãos espirituais que nós tanto precisamos. O que Paulo está dizendo é: a graça é bastante para tudo isso. Graça. Então, querido irmão, vamos pedir graça para as nossas vidas. Essa carta de Paulo a Filemon me confrontou e confrontou você em vários dos nossos pecados. Vamos pedir graça, não só para o perdão, mas para a mudança. Confrontou a nossa igreja nos seus problemas de desunião, de não ter amizades profundas, de nós não envolvermos com os outros nos seus sofrimentos, angústias. Precisamos de graça. Vamos pedir essa graça. Tudo aqui parece grandioso demais, não é? Mas eu fico com Paulo, que Deus pode fazer infinitamente muito mais daquilo que pensamos ou pedimos para Ele. Você quer uma igreja piedosa, forte, crescente, plantadora, saudável? Eu quero isso. É grande? É. Mas a graça de Deus é maior do que tudo isso. Que Deus nos abençoe, irmãos, sempre com esse desejo de graça para as nossas vidas espirituais, graça para a nossa igreja, graça para os nossos irmãos. Maravilhosa graça de Jesus. Vamos nos colocar de pé e pedir essa graça. Senhor Deus e Pai, te agradeço por essa carta de Paulo a Filemon. Quando a gente lê, parece que não tem sentido nenhum ela estar na Bíblia. Paulo tratando de um caso de um escravo fujão. Há muitos que devem até perguntar: e daí? Ah, Deus, mas depois desses 4 sermões, que poderiam ter sido até mais, nós olhamos e vemos a profundidade dessa carta, o quanto ela é atual para a igreja dos nossos dias, e o quanto nós todos precisamos de ouvir as verdades que foram ditas aqui. Eu em primeiro lugar, e meus irmãos comigo. E ó Deus, nós vimos tantos pecados de falta de amizade, de desunião, de pouca cooperação, de pouco trabalho dos nossos dons e talentos para a igreja, de pouco nós investirmos em discipulado e evangelismo pessoal. Ah, Deus, de orações que estamos falhando em fazê-las, o quanto nós temos falhado em perdoar pessoas, em não julgá-las, o quanto nós temos falhado em obedecer pastores e mestres na igreja. Mas tudo isso pode mudar, ó Deus. Eu não consigo me mudar, e nem os meus irmãos e essa igreja a qual o Senhor me deu a graça de conduzi-la. Mas tem uma coisa que pode mudar cada um de nós, e eu te imploro que o Senhor faça isso.
nos conceda graça. A graça não só para termos a fé salvífica inicial, mas uma graça que nos transforma, uma graça que muitas vezes vai nos levar a uma disciplina dolorosa, uma graça que muitas vezes vai nos levar a uma disciplina que nem dói, uma graça que vai nos levar às vezes a caminhos que vão ser tortuosos para que quebremos a cara e voltemos melhores, uma graça que vai nos fazer acertar e que vai combater o nosso orgulho por estarmos acertando, uma graça que nos levará a investir nosso tempo em leitura, em oração, em combate da fé, uma graça que vai nos levar a perdoar aquilo que os irmãos falam de mal da gente, uma graça que vai nos levar a perdoar os irmãos que querem nos julgar, uma graça que vai nos levar a suplantar as barreiras e perdoar, amar e conviver. Nós precisamos dessa graça, Deus. Essa graça é tudo que a igreja e que eu e meus irmãos precisamos. Então nos dê essa graça, não nos sonegue essa graça, porque Jesus, o Deus da graça, conquistou naquela cruz do Calvário, através da sua morte e ressurreição. Ah, Deus, derrame graça para essa igreja ser unida, derrame graça para essa igreja ter compromisso com o dia do Senhor, derrame graça para que essa igreja, nós trabalhemos em prol do Evangelho, derrame graça para que nós vivamos como família, indivíduos, o Evangelho em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Derrame graça sobre a igreja do Senhor espalhada na face da terra. Nós não podemos ser egoístas e querer essa graça só para a gente. Não, Senhor, conceda graça às igrejas que ainda conservam o verdadeiro Evangelho nessa cidade. Conceda graça às igrejas que conservam o Evangelho no nosso estado, país, continente, no mundo. Conceda graça. Conceda graça a pastores missionários para serem fiéis, pregarem a palavra. Conceda graça para que os crentes sejam fiéis na evangelização pessoal. Conceda graça para a igreja do Senhor se manter fiel na administração dos sacramentos e da disciplina. Conceda graça para que nós sejamos unidos de alma, tenhamos um único pensamento, para que amemos uns aos outros, para que choremos com os que choram, para que compartilhemos da alegria e cantemos louvores com os que estão alegres. Ah, Deus, são tantas coisas grandiosas, mas conceda graça, maravilhosa graça do Teu Filho, que é maior do que todos os nossos pecados e é maior do que todas as nossas deficiências. Nos dê essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do bendito Pai e a consolação do Espírito estejam com os eleitos do Senhor hoje e para sempre. Amém.